que nós sabemos sobre menopausa. Parece que é uma sociedade que esconde o que é a menopausa. E muitas mulheres, nós mesmos, temos dificuldades de apreciar aquilo de melhor dentro de uma situação bastante tenebrosa ainda na nossa sociedade ocidental. O que nós sabemos da menopausa? O que é preciso saber? Será que é uma doença dos ovários? Será que é uma doença? Será que as pessoas não colocam para a gente, os profissionais da saúde, de uma forma tão difícil que parece que a gente nunca vai sair dessa fase? Ou que ela não passa? Que esconderijo secreto é esse da menopausa, que fica na mão de profissionais que às vezes não sabem nem lidar com a mulher, não conhecem nem o feminino, mas que está ali tratando e cuidando, muitas das vezes, da menopausa de mulher que não conhece. E isso nos aflige bastante para chegar ao caos em que a gente se encontra. Mulheres aí perdidas, confusas, sem saber por onde caminhar, achando que estão enlouquecidas, muitas das vezes indo até para o uso de substâncias nocivas como forma de minimizar a ansiedade, minimizar os problemas que se passa. O fato é que falar da menopausa também não é algo tão simples, porque tem complexidade nisso? Sim, tem. Por quê? Porque nós somos individualidades e cada mulher se apresenta de uma forma. Existem várias pesquisas que nos diz a idade com que entra na menopausa, o que é climatério, qual é o seu período, como transita a idade dessas mulheres. Além do mais, existem mulheres que entram na menopausa por questões de saúde, né? Prejuízos com a sua saúde, na verdade, por doença, ou menopausa cirúrgica, retirou o útero. Então, mulher, muito cuidado com tudo isso. Muito cuidado na hora de tomar uma decisão. Escutar sempre outras opiniões faz parte da nossa trajetória. Ouvir, aprender, mas acima de tudo fazer a tua gestão. E você pode. Você pode fazer a tua gestão através do cuidar de si, através do teu conhecimento íntimo, porque só tu conhece o que está passando. E muitas profissionais, quando escutam, já ficam, sei, ah tá, que na verdade nós é que sabemos o que passamos, não é isso? Então, olha só, todos os sintomas da menopausa nos faz perder o chão. Sabe aquela noite que você não dorme? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Aquela noite que você acorda na madrugada e desperta, como se fosse o teu horário de despertar toda manhã para ir trabalhar. Sabe? Aquele que acordei. Ou se acostuma com uma insônia e acha que eu tenho insônia. Hã? Sim, eu tenho insônia. Sempre tive insônia, porque às vezes aquilo já está há muito tempo no quadro de sintomas daquela mulher. E ela se deu por satisfeita, ela assumiu que ela tem uma insônia. Então, do nada, o despertar. Gente, é para acabar. É para acabar, porque no outro dia tu tem uma demanda de tarefas para cumprir. Tu tem um monte de coisa, inclusive mulheres hoje, que por gestações mais tardia, às vezes tem filho até criança. E está na perimenopausa. Filhos adolescentes e está na perimenopausa. E isso configura para a gente um status de que eu não tinha insônia. Eu não tinha fogacho, que é o calor excessivo. Parece que sai um fogo da gente. Troço que não tem explicação. Eu brinco até e falo, isso não é de Deus. Porque um fogo que se acende, o que é isso? De uma hora para outra. E a gente está lá na vida continuando, do nada, os sintomas começam a aparecer. E o que é isso? Ondas de calor, sentimentos de ansiedade, depressão, mente turva, confusa, lapsos de memória. Na verdade, são sintomas da menopausa. Então você aí precisa saber que esses sintomas que eu falei aqui agora, eles não saem do ovário, e sim do nosso cérebro. É no funcionamento do cérebro. É que causa insônia, é que causa as ondas de calor, é que causa ansiedade, é que causa depressão. Não é do teu ovário. Ué, mas eu sempre escutei que é do meu ovário. Hum? É o teu ovário que produz insônia? É o teu ovário que produz a confusão mental? O que produz a confusão mental? Aqui, no nosso cérebro. É ele que sofre o prejuízo da baixa hormonal, da baixa estrogênica. Então, o que é a menopausa? A menopausa é o período de 1 ano após o último sangramento. Ou seja, quando fizer aniversário, você menopausou. E tá tudo bem. Antes disso, você está na fase perimenopausa, que configura aí uma idade de 40, 45 anos, até a última menstruação, aniversário da última menstruação, 1 ano.
Então, se você voltar a menstruar antes de um ano, começa novamente a contagem. É isso que a literatura nos informa. Então, a minha, por exemplo, 10 de maio de 2024, eu ainda não estou na menopausa, porque ainda não fez um ano sem apresentar sangramentos. Eu não estou apresentando sangramentos, porém, só quando fizer aniversário, um ano é que eu estou na menopausa. Eu tive exatamente a última menstruação. Como ainda não tive um ano a última menstruação, eu estou no período de perimenopausa. Isso para algumas mulheres vai até os 58 anos, a média. Então, a perimenopausa, ela vai aproximadamente dos 45 a 48 aos 58 anos de idade. Por quê? As estatísticas mostram, por exemplo, que a mulher brasileira, ela entra na menopausa dos 51 aos 52 anos, mas no mundo, a mulher entra na menopausa aos 49 anos. Fora a menopausa cirúrgica, fora a menopausa por doença autoimune, por exemplo, que muitas mulheres já entram nessa fase de menopausa. Mulher, você não é diferente de mim. Você precisa transitar nesse caminho com segurança e você é capaz. Com decisões e você é capaz. Porque nós aprendemos uma vida inteira numa sociedade ocidental que isso a gente precisava negar que estava sentindo os sintomas, porque isso traria para a gente o envelhecimento, o de que eu estou mais velha, o que eu estou envelhecendo. E tá tudo bem envelhecer, faz parte do processo. Mas vamos envelhecer com gestão? Vamos envelhecer com saúde? Vamos envelhecer com a natureza? Porém, entre parênteses, vamos respeitar isso. Vamos fazer a gestão da nossa menopausa, né? Existem sim, mulher, sintomas neurológicos. E eu estou aqui para falar para você, todos que eu citei aqui são sintomas neurológicos. E onde trata a menopausa, Flávia? Se a gente vai ao ginecologista e ele não é neurologista, porque ainda na neurologia, por exemplo, não existem um especialista que cure da menopausa, que trate a menopausa, se os sintomas são neurológicos. Estranho falar disso, não é? Mas pensa, eu pensei. Eu cheguei a esse método porque eu pensei nisso. Como se os efeitos são neurológicos e a raiz toda do problema é hormonal. Porque o carrinho precisa levar, carrear esses pequenos partículas até o nosso cérebro, falando assim para você entender, porque a nossa fala aqui nesse canal é fácil para você entender que há sim modificações no nosso cérebro, que o cérebro de uma perimenopausa é diferente do cérebro de uma menopausa, que o cérebro da menopausa é diferente da pós-menopausa, e que o cérebro da pós-menopausa na senectude é diferente da que está que começou a pós-menopausa. Já te falaram isso? Então você está sabendo agora. O nosso cérebro apresenta modificações, sim, pela imaginologia de estudos de caso, de milhares de pesquisas que já foram realizadas. E está tudo bem. Tem alteração? Tem. Por isso que eu apresento todos esses sintomas. Mas como que eu vou gerenciar isso então, Flávia? Vou ao médico, vou ao neurologista, faço isso, faço aquilo. O que que eu faço? Primeiro eu preciso identificar os meus sintomas. Porque há percentuais de mulheres que não sentem isso tudo. Mas certa feita, uma mulher de 48 anos chegou para mim, até uma inscrita no canal. Chegou e disse assim, essa noite 3, 4, 5, 6, 7, 12 noites eu acordo na madrugada como se nada tivesse acontecido e eu desperto e não consigo mais dormir. E de manhã, e fico tentando dormir, fico imaginando que eu vou pegar no sono. E não tem mais sono. Eu desperto. E isso está me deixando muito cansada, irritada, sabe, angustiada, me fazendo mal, porque eu não estou produzindo, eu não estou rendendo no outro dia para o meu trabalho. E eu fico preocupada, porque A e B estão percebendo que eu estou mais cansada, que eu estou esquecendo as coisas. Mulher, o que eu posso fazer? Pergunte-se, o que eu posso fazer para melhorar o meu sono? E aí, vai das coisas mais simples, que eu posso fazer a gestão, das coisas mais complexas, quando às vezes eu não encontro, depois de todo o caminho que eu fizer, uma forma de amenizar essa minha angústia de não dormir, eu não ter conseguido. Mas, geralmente, a mudança de hábito, e aí a gente pensa assim, poxa, para a gente conquistar um hábito é difícil, né? Mas para acabar com ele, no instante a gente acaba também, né? Quantas mulheres começam a fazer atividade física, sempre fizeram e do nada deixaram de fazer e tinham hábitos consagrados, mentalmente consagrados e que perderam o hábito. Então, para conquistar, agarra ele. Agarra esse hábito. Porque se você conquistou, não acomoda. Não deixa ele passar. Segura para você. Isso é fazer gestão.
Já que você se apropriou daquela rotina, toma conta. Não desperdiça aquilo que você já fez. Presta atenção que é possível sim, isso vai acontecer com você. A insônia vai chegar porque há alterações cerebrais, sim. Pesquisas lidas, estudadas, aprendidas e adaptadas à minha vida, que fez toda a diferença. Presta atenção nas telas, no ambiente que você dorme, porque agora não é deitar e dormir, é sono planejado. Sono planejado. O que é isso? Sono planejado. Por que eu tenho que planejar o meu sono? Porque não é mais como era antes. Alô? Não é mais. E tá tudo bem. Basta você compreender que quem está no comando é o seu cérebro. É o seu cérebro e não as tuas vontades. E é ele que está dando ordem. Insônia, depressão, angústia, ansiedade. Quem está dando ordem? E por que ele não dava antes? Porque o meu corpo era adaptado de uma forma e agora com a baixa estrogênica, esses receptores não chegam mais no cérebro como chegavam antes. E aí ele tem que se adaptar. E ele começa a fazer o quê? Se ajeitar. Ele está completamente certo, porque você tem que viver. E ele vai se adaptando, ele vai se moldando ali, se encaixando. E é você que precisa ter essa gestão. Compreender que é possível sim melhorar. E não adianta ficar procrastinando essas atitudes, que são atitudes de reconhecer, de compreender a situação. De não ficar romantizando que vai ali dormir a noite toda, que vai acordar, encontrar com o parceiro, que vai tomar o seu café, que não vai estar irritado. Mulher, quem não dorme não pode no outro dia não estar irritada, cansada, com sono. Mas é possível fazer essa gestão. Adaptar a tua nova fase de vida. Buscar entender que além dos sintomas que você está enfrentando, é preciso você reaprender algumas coisas, a moldar aquela fase de transição, porque é só uma fase de transição. Assim como você teve na puberdade, assim como você teve na gestação, é só uma adaptação. E você consegue. E você consegue. Essa é a novidade. Você consegue. Você consegue. E aí, se o cérebro está no seu comando, isso confirma sim os nossos medos. Eu entendi assim. Isso confirma os nossos medos, né? Porque você vê o dia passar, você vê uma noite passar, você não está conseguindo dormir, as suas ideias já não são como antes, os seus pensamentos começam a ficar confusos, você começa a ter névoa cerebral, você não consegue lembrar de coisas simples. Parece um rompimento, parece uma demência. O que está acontecendo comigo? E isso não foi da noite para o dia. Só que teve ali um divisor de águas, em que começou aquilo a chamar a minha atenção. Por este vídeo, por exemplo, posso começar a observar coisas que eu não observava antes. E se você ainda não me segue, encaminha para uma mulher que passa por essas situações na perimenopausa, que é uma grande maioria, uma amiga, sua mãe, que está na pós-menopausa, uma irmã, né, uma companheira. E aí, eu estou dizendo para você, você não está perdendo a sua cabeça. Não está enlouquecendo. Não está perdendo a cabeça. E coloque na sua mente que você não está sozinha. Há muitas mulheres passando por essas alterações cerebrais que você passa, que eu passo. E qual é a diferença de uma para outra? Aquela que aprendeu a fazer a gestão da menopausa. Aquela que aprendeu, né? Está exatamente do lado contrário. Quando a gente vê muitas mulheres perturbadas, agoniadas, apreensivas, vivendo na ansiedade, sem saber o que aconteceu, e a gente vê assim, eu não era assim, eu não fazia isso. Poxa, era tão bom quando eu era jovem. Mulher, vamos aproveitar a nossa idade do ouro para também ter ideias novas, reinventar. Tu é multipotencial. Tu pode criar tantas coisas, pode empreender, pode trabalhar, pode se apresentar, pode fazer tantas coisas aí por conhecer tudo isso. Mas quando você não quer saber, quer tocar a vida como se você não tivesse fases para tocar. E aí, o que chama atenção nessa fase do climatério? Por quê? Porque ela é 40% da nossa vida. E nós vamos viver isso por muitos anos. Principalmente com a longevidade hoje, principalmente nós vamos viver. E como queremos viver? Como queremos nos apresentar para o mundo? Como nós queremos
Porque viver o contrário do que a gente está vivendo é só com determinação, com coragem, e você pode viver.